imagem na Inglaterra, eram casas assim muito, muito muito bem iluminada, assim, uma coisa bem, né? Olha que legal. E aí, mediante essas casas muito fechadas, as janelas muito pequenas, né? A gente está falando de uma época bem complicada, pós-guerra também, então queria-se manter a saúde, né? E começaram a descobrir que as casas muito fechadas, aí teve também a gripe espanhola, então precisava-se, né, arejar as casas e as crianças precisariam pegar sol. E aí colocavam, né, criavam essas jaulinhas fofas, ó, criava essas jaulinhas fofas e colocavam os bebês ali, levando assim poluição, né, das fábricas, dos carros, né, e caindo dos prédios. Isso era promoção de saúde. Isso é garantia de promoção de saúde? Não. E por que foi se retirado essa opção? Porque estava havendo muitas mortes de bebês. Então, assim, entre deixar dentro de casa, né, e poder adoecer e pendurar do lado de fora da janela e colocar eles assim num precipício para morrer, né? Qual dos dois eu opto? Eu garanto a vida da criança, não pendurando ela numa janela, ou eu mantenho ou eu mantenho ela penduradinha na janela. Então a gente sempre teve que escolher, né, entre o que eu faço, né? Entre a segurança. A gente tem que ter segurança sobre a promoção de saúde. Não adianta fazer qualquer coisa. Quando a gente faz qualquer coisa, a gente cria bizarrices como essas aqui. Não é fofo? Fala pra mim se não é fofo. Vocês escolheriam pendurar os seus bebezinhos assim? Deixa eu ver aqui a mensagem de vocês. Se deixar o povo tomava iogurte com chumbo, estava tudo bem. Imagina a ideia, imagina a ideia da jaula. Ah, tá, entendi. Eu olhei assim e falei, hã? Imagina a ideia da jaula. Não, e não é só isso, tá? Ainda tem mais, ainda vou compartilhar mais bizarrices com vocês. Não, mas foi exatamente assim. O que que acontece? Quando, por causa da gripe, eu tô falando por causa da gripe espanhola, né? Por causa da, dos surtos que tivemos, né, nas décadas passadas, começamos a entender que algumas coisas causavam essas doenças, né? As casas muito fechadas, a gente está falando da Inglaterra, da Europa, que são países que têm um frio mais intenso, então as janelas são menores, a ventilação é menor, então as pessoas acabavam adoecendo e aqueles vírus, né, ficavam ali dentro, e as casas muito fechadas e não tinha iluminação. E aí a pessoa falou assim: olha, e se a gente pendurasse lá de fora que nem a gente pendura a roupa? Ó, que ideia, ó, que ideia de bosta! Mas essas ideias, elas surgem, né, com o objetivo de oferecer saúde. E será que está sendo oferecida saúde? E é sobre isso, entender que nem todas as ideias são boas ideias. E nem tudo que parece ter uma lógica deveria ser feita, né? Com um objetivo. Olha, gente, essa imagem aqui me pega demais. Essa imagem me pega demais. Isso aqui, isso aqui para mim me pega muito. E assim, e pessoas falando, gente, isso é uma boa ideia. Isso é uma boa ideia. E como tudo, tá? Como todas as práticas, né, de picaretagem, né, começou com alguém
que viu uma pessoa que tinha muita fama na época, que era muito conhecido, que saía nas revistas, nos jornais, colocando seu uma jaulinha dessa. Ah, então se fulana que é famosa, se fulana que tem dinheiro desde sempre. Então esse tipo de loucura feita por pessoas conhecidas e seguidas justamente porque a ideia da população é, poxa, se aquela pessoa que tem mais fama, mais dinheiro, ela deve ter maior conhecimento do que eu, então eu vou replicar aquilo que aquela pessoa está fazendo. E normalmente não é assim, tá, gente? Normalmente sempre esses famosos fazem muita picaretagem. Eles são enganados mais facilmente. Eles são manipuláveis muito mais, entendeu? E aí gera essas pérolas, assim, né? Gera essas questões aqui. E aí, né, vamos continuar falando sobre o que é a promoção de saúde. Em algum momento hoje, com o conhecimento que se tem hoje, aceitaria, né? Você aceitaria fazer isso? Eu não vou nem fazer essa pergunta. Eu já me desmanchei aqui. Eu comecei a fazer essa pergunta e no meio do meu raciocínio, o meu próprio raciocínio falou: não faz isso não. Faz essa pergunta não, que com certeza vai ter alguém que vai falar: o povo coloca café no cu, gente. O povo coloca coco verde no cu. O pessoal coloca ozônio, que é tóxico, no cu. Primeiro que o pessoal tem um problema muito sério com o cu, né? Enfim. É, não desmonetiza. Eu estou levando informação idônea para alertar a população, senhor YouTube. Não desmonetiza. É isso, o pessoal faz isso e eu preciso alertar o povo para não fazer isso. Então, por favor, senhor YouTube, senhor. Eu estou aqui trazendo informação idônea. Por favor, não me desmonetiza. E aí, vamos falar, né, sobre. Vamos voltar um pouco no tempo, porque isso aqui foi em 1930. Deixa eu ver se foi 1930. Peraí, deixa eu só confirmar aqui a data. Dates, cadê Aí, volta. Ih, saiu tudo. Volta aqui. Vou ver. Quem sabe erra ao vivo. Eu não vou nem falar das internet, que ela tá boazinha. As internet tudo boazinha. Entrar no estúdio. Chururu, 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 chururu. Bora, filho. Isso, ô menino, ô menino. Voltamos aqui pro estúdio e deixa eu compartilhar aqui, né, voltando às lembranças aqui que eu anotei aqui, as coisinhas para não me perder, para a gente conseguir também fazer corte e ter material aqui. Então, por exemplo, vamos voltar lá, assim, né, na Rainha Elizabeth, né, a primeira Elizabeth I, Rainha da Inglaterra, né? As coisas acontecem muito na Inglaterra e a Inglaterra era sempre muito palco de tudo, né? Tudo que acontecia na Inglaterra, tudo que acontecia na França, virava burburinho, né? Que antigamente a gente não tinha as redes sociais, a gente mal tinha um jornal, então, né, era as notícias que saíam. E as notícias né, históricas que se tem, né, não tinha jornal impresso, não tinha nada disso, mas já se tinha alguns relatos, né, de algumas práticas. E a Rainha Elizabeth, como outras pessoas que viviam nessa época, tinham vários problemas de pele, tinham vários problemas de saúde, porque a higiene básica, né, uma coisa que, é, sabe, vamos dizer assim, falta aquela coisa do banho, né? Era uma coisa muito difícil naquela época, né? Tomar banho. A gente tem histórias aqui de Dom Pedro que tomou 2 banhos na vida e era só por orientação médica. Então, assim, imagina, né, o quanto de problema de saúde se havia. Porém, nos reinados, né, tinha aquela questão de se colocar
como o ser soberano, eles não adoeciam, eles não tinham problema de saúde, eles viviam na perfeição. Só que isso não é verdade, né? Isso desde sempre o pessoal querendo ser instagramável.